Olá, ouvintes, a paz do Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria, mais uma vez convido vocês a estudar a Bíblia junto conosco. Está começando o Um Podcast, programa idealizado pela UMP, da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna, Bahia. Meu nome é Luíse e no episódio de hoje eu recebo novamente o nosso pastor, o pastor Éder Lima. Como vai, pastor? Seja bem-vindo. Obrigado, Luiz. Graça e paz para você, graça e paz a todos os nossos irmãos que nos escutam nesse momento. Parabenizar a nossa UMP pela essa brilhante iniciativa desse projeto e que Deus nos abençoe aí em mais um podcast. Amém, que seja a bênção para a glória dele. E vamos ao texto, né? Que nosso tema de hoje é Marcos, capítulo 4, os versículos 35 a 41. Que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos estudar mais hoje, pastor? Com o senhor. Ok, vamos lá. Então a narrativa começa dizendo naquele dia. Então cabe aqui uma pergunta, né? Que dia é esse? O que aconteceu nesse dia? Então, se olharmos o contexto anterior, nós vamos observar que foi um dia intenso. O capítulo 4, versículo 1 diz: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Então Jesus estava ensinando à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. O versículo 2 diz assim: lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Então, percebemos aqui que o capítulo 4, ele começa nos mostrando que Jesus estava à beira-mar, ele estava sentado no barco, o barco se afastou um pouquinho, a multidão estava na praia, então ele começa a trazer uma série de ensinamentos, né? O capítulo 4 vem discorrendo esses ensinamentos, né? Algumas parábolas da candeia, da semente, do grão de mostarda. E quando chega então no versículo 35, a nossa narrativa começa naquele dia, ou seja, nesse dia que Jesus estava na beira-mar ensinando a multidão por meio de parábolas, ele disse, aí já estava tarde, já estava ficando tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, os discípulos, né, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Então tinha outros barcos ali na praia, as pessoas entraram nesses outros barcos e acompanharam Jesus naquele lago ali, né, onde eles estavam, né, o lago da Galileia. Então, a narrativa começa apresentando esses elementos, Luiz. E é interessante também que aqui Marcos, né, o autor, ele destaca que haviam também outros barquinhos. Isso também agrega ao texto realismo, né? Para mostrar que depois aqui nós vamos estudar, né, esse feito que aconteceu aqui, tinham testemunhas, né? Então ele quis também enfatizar isso, que tem testemunhas, foi algo real. Muito bom, com certeza. E aí o versículo 37, a narrativa continua e diz: Ora, levantou-se grande temporal
de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que eu mesmo já estava a encher-se de água. Muito bem, dizem alguns estudiosos que é comum, em algumas ocasiões do ano, acontecerem fenômenos como esses ali naquele mar da Galileia ou no Grande Lago, devido à sua geografia, né, devido ali a algumas situações climáticas que ocorrem no decorrer dos anos ali. Então os ventos ficam um pouco mais impetuosos e extremamente mais rápidos, né? E levantam, batem com muita força nas águas e levantam grandes ondas ali, então fica um clima totalmente adverso, diferente, contrário do que normalmente eles estavam acostumados. E uma curiosidade também, né, do Mar da Galileia é que ele é 200 metros abaixo do nível do mar, né? É algo que chama a atenção, né? Ouvir essa informação, nem parece que é verdade, mas é, né? Com certeza, é verdade. É uma curiosidade muito legal essa, viu, Luiz? E aí, então, essa situação toda acontecendo e Jesus estava na popa, dormindo, né, sobre o travesseiro, e eles o despertaram, e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então, Jesus estava dormindo, o dia ele foi extremamente trabalhoso, né? Nós vamos perceber aqui do capítulo 4 em diante que Jesus ele se desgastou bastante fisicamente. E Jesus ele tem a natureza humana, né? Então, aqui nós temos um aspecto muito forte dessa natureza humana de Jesus, descansando das lutas do dia, né? Até porque em outros textos, né? Nesse aqui mostra a questão do cansaço, né, de Jesus. Mas, por exemplo, no texto de Mateus 4, já se refere ali à fome. Naquele texto também do Getsemane, ele também ali estava aflito, né? Características de Jesus que demonstram, que provam, né, essa natureza humana de Jesus. É uma natureza humana, no entanto, sem pecado, né, pastor? Sim, a natureza humana, a pessoa de Cristo, ela tem a natureza humana e a natureza divina. Ele é 100% humano, 100% divino, isento completamente de qualquer pecado, qualquer mancha, qualquer erro, isento de qualquer mal. Ele, no caso, foi o nosso cordeiro sem mancha, que foi sacrificado em nosso lugar, né, para nos redimir. Isso, corretamente. E aí, então, Luiz, continuando aqui a narrativa, o versículo 39 diz: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Calma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então, os discípulos perguntaram para ele: Mestre, o senhor não se importa? O senhor não se importa da gente perecer? Não se importa que a gente morra? O senhor está aí dormindo e não vai fazer nada. Então Jesus levanta e dá uma ordem veemente ao vento, ao mar. Interessante que no grego, né, essa ordem que Jesus dá aqui, acalma-te, emudece, é uma palavra usada assim para colocar mordaça, né? Amordaçar a boca de um animal, de alguém, de um ser, né? Quando você amordaça uma boca e a pessoa, então, ou o animal fica totalmente impedido de se comunicar por alguma força que está sendo ali exercida sobre ele, né? Interessante, e nisso a gente vê também já o aspecto da natureza divina de Jesus aqui entrando em ação, né? Exercendo autoridade, controlando os fenômenos climáticos, os fenômenos da natureza e colocando ordem àquele caos, né? Jesus é um ser plenamente divino e plenamente humano, que aqui ele apresentou, né, suas duas naturezas simultaneamente, no mesmo momento, né, na mesma situação. Então, continuando já para o seu final, a narrativa, então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé?
E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, eu fico percebendo, Luiz, os discípulos estavam caminhando com Jesus, comendo com Jesus, aprendendo de Jesus, convivendo com Jesus, e eles ainda continuam tímidos, eles ainda continuam sem fé. E Jesus, então, pergunta para eles, né? Não tendes fé? E eles ficam: quem é este? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? E muitas vezes isso também acontece com a gente. Nós já tivemos a oportunidade de presenciar tantas oportunidades, tantas obras de Deus, né? Tantos milagres que Ele já fez. Mas às vezes, quando vem uma situação difícil, talvez a nossa tendência seja primeiro temer. Fazendo uma analogia, né? Um exemplo aqui com esse texto, que Jesus estava ali com eles no barco, mas talvez ali na situação, na tempestade, eles deram prioridade, eles acharam que a tempestade ali fosse o de pior que tinha, né? E é como se eles esquecessem que Jesus estivesse ali com eles, né? A dificuldade impediu que eles percebessem ali a presença de Jesus, que Ele poderia acalmar tudo aquilo. E muitas vezes acontece na nossa vida, né? Nós cremos no Senhor, já presenciamos muitos milagres, mas certas situações, infelizmente, nós nos preocupamos a ponto de, por um momento, esquecer, né? Da grandeza do nosso Deus e da fidelidade dele. Ô Luiz, é verdade, viu? Eu concordo com você plenamente. E essa pergunta, quem é este, me faz refletir sobre alguns outros aspectos, ou seja, quem é este para algumas religiões? Então, Jesus, para algumas religiões, é apenas um profeta iluminado, alguém que foi muito bom, um ser humano extraordinário, que fez a diferença pelos ensinamentos, mas não passa disso. Ele é um profeta como qualquer um outro, um grande homem que viveu na face da terra, um ícone, né? O fundador de uma religião. Então, quem é este? Para o cinema, é um personagem que a indústria Hollywood pode colocar e fazer seus filmes, né? Quem é este? Então, tem muita gente que ainda não conhece o verdadeiro Jesus da Bíblia. O Jesus 100% homem, 100% Deus, o Jesus que tem autoridade e poder para controlar o vento, o mar, o Jesus que veio nos salvar dos nossos pecados, né? Então muita gente está vivendo ainda no quem é este, né? E ainda não conhece o Deus revelado da Escritura, tão maravilhoso que nós conhecemos. É verdade. E para finalizar esse estudo abençoado, eu quero citar aqui um texto que está em Salmos 89, o verso 9, que diz: Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Amém. Bênção, bênção. Pastor, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Ô Luiz, eu que tenho que agradecer, que eu fui também muito abençoado com esse estudo, com esse diálogo, com esse bate-papo tão maravilhoso. Falar da palavra de Deus é tão edificante, é tão salutar. Meu Deus do céu, eu fui abençoado, você foi abençoado, os nossos ouvintes também foram abençoados. Eu tenho que agradecer a Deus, louvar a Deus pela sua vida, pelo nosso MP, por esse projeto tão abençoado. Que Deus continue fortalecendo vocês, Deus continue usando vocês para a glória dele, e que muitas vidas sejam alcançadas através desse projeto, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de pedir para o Senhor fazer essa oração final. Amém. Tá joia, bênção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer pelo Deus que tu és, Deus revelado na Escritura, ó Deus, o Deus soberano, Deus que controla o vento, o mar, Deus que tem autoridade, Deus que tem todo o poder no céu, na terra, o Deus que é capaz de fazer o que ninguém pode fazer. Nós conhecemos o Senhor e nos ajude, Senhor, a ser instrumento do Senhor para fazermos outras pessoas também conhecerem o Senhor. Tem muita gente que ainda não conhece de fato quem o Senhor é, os seus atributos, ó Deus, suas perfeições, o seu caráter, mas também o seu plano e a sua obra e os seus ensinamentos. Deus, nos ajude a sermos instrumentos nas tuas mãos para levar essa palavra adiante
Abençoe, ó Deus, nossos ouvintes, continue abençoando a nossa UMP local e que assim continuemos fazendo a tua vontade. E assim, ó Deus, nos despede em paz nessa hora, fica conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso, ouvintes. Obrigada por mais uma vez vocês estudarem a palavra junto conosco. E já nos próximos episódios, né, entraremos no capítulo 5. Estejam aí se preparando, meus irmãos, pois eu creio que vai continuar sendo bênção para a glória de Deus. Até o próximo episódio, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau! Canto ao Senhor que me perdoou, removeu a ira que estava sobre mim. Eu confiarei, não há o que temer, esperança que traz força ao coração. E naquele toda a terra então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso rei é grande em poder. Verbo que encarnou, o amor